Antes de tudo, nunca se esqueça que Jesus Cristo é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. O segundo livro de Moisés, chamado de Êxodo. Capítulo 35. Tema: o sábado e as ofertas para o tabernáculo. Versículo 1. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Versículo 2. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Versículo 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. Versículo 5. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Versículo 6. Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. Versículo 7. E peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia. Versículo 8. E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Versículo 9. E pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. Versículo 10. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Versículo 11. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, e as suas bases. Versículo 12. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura. Versículo 13. A mesa e os seus varais, e todos os seus pertences, e os pães da proposição. Versículo 14. E o candelabro da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. Versículo 15. E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo. Versículo 16. O altar do holocausto, e o crivo de cobre, os seus varais, e todos os seus pertences, a pia e a sua base. Versículo 17. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio. Versículo 18. As estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas. Versículo 19. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Tema: a prontidão do povo em trazer ofertas. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Versículo 21. E veio todo o homem, a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Versículo 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Versículo 23.
E todo homem que se achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Versículo 24. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Versículo 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. Versículo 26. E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Versículo 27. E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. Versículo 28. E especiarias, e azeite para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Versículo 29. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Tema: Deus chama Bezaleel e Aholiabe. Versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. Versículo 32. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Versículo 33. E em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Versículo 34. Também lhe dispus o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Azamaque, da tribo de Dan. Versículo 35. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, e criando invenções. O versículo 35 é o último do capítulo 35 de Êxodo. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.